bem-estar animal em confinamento de bovinos é um aspecto fundamental para garantir a saúde e produtividade dos animais. Para proporcionar conforto, é necessário manejar fatores como espaço, ventilação, alimentação e cuidados veterinários. Animais bem tratados apresentam melhor ganho de peso, menor incidência de doenças e, consequentemente, maior rentabilidade para o produtor. O uso de tecnologias para o monitoramento do comportamento animal também é uma ferramenta útil para garantir que os padrões de bem-estar sejam mantidos, evitando o estresse e promovendo um ambiente saudável. Para conversar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada é a Vanessa Pilon. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Vanessa Pilon dos Santos Borges nasceu em Marília, interior de São Paulo. É casada e mãe de Manuel. Seu hobby principal é viajar com a família, sempre buscando momentos de lazer e diversão com seu filho. Aprecia servir com amor e persistência, e sua maior motivação é deixar um legado baseado em caráter e transparência, acreditando que tudo é possível com esses valores. Atualmente é supervisora técnica de vendas da Guabi Nutrição Animal. Vanessa se considera uma protagonista, representando uma geração de mulheres que conquistaram espaço no campo como líderes. Seja bem-vindo ao nosso programa, prazer te ter aqui. Obrigada, Jaqueline, o prazer é todo meu. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao CRMV, de São Paulo, que me fez esse convite, e também a Guabi, por ser a empresa na qual eu atuo hoje, que tem me dado todo o suporte também nessa trajetória. Que legal. Vanessa, a gente sempre gosta de saber aqui primeiro como você veio parar no agro, né? O agro te escolheu, você já nasceu no agro? Bom, Jaqueline, como eu gosto sempre de falar, que o agro que me escolheu. O meu avô, ele era retireiro de uma fazenda no interior de São Paulo, e nas férias, como a gente gostava sempre de estar com ele, eu comecei a me encantar com aquilo que ele fazia, e eu falava muito para ele que quando eu crescesse eu queria ser igual a ele. E aí é onde entra, então desde o meu pai também tinha uma ligação com agrárias, ele era professor numa universidade, e desde então eu estava envolvida com o agro. Então eu escolhi a zootecnia para dar continuidade na minha carreira, e desde então eu tenho feito isso com grande amor e carinho pela minha profissão, de verdade. E aí, quando veio esse processo de se aperfeiçoar em confinamentos, E o que você traz para a gente que são assim as melhorias que você vê quando um gado ele vai para um confinamento? Bom, Jaqueline, eu fiz, após o término da minha graduação, eu acabei fazendo um mestrado e doutorado na área de nutrição animal, que é um dos tripés das zootecnias: nutrição, ambiente e manejo. Então, nós sabemos que quando o animal está dentro desse tripé, ele desenvolve o seu melhor potencial, tanto em ganho de peso, em produção de leite. E quando a gente fala de animais confinados, onde a gente sabe que os animais são desafiados ao extremo, então maior deve ser o cuidado nesses aspectos, de nutrição, manejo, saúde, ambiente e comportamental também. Hoje se é muito estudado em relação ao que o animal faz, que vai fazer com que ele expresse 100% do seu potencial genético naquele ambiente. E hoje, quais os indicadores de comportamento que a gente pode ter do animal para identificar se ele realmente está bem naquele local? Bom, Jaqueline, hoje nós temos várias formas de avaliar se aquele animal está dentro do seu bem-estar, que nada mais é que a capacidade desse animal se adaptar àquele ambiente, dependente de qual ambiente seja. Então, nós temos hoje frequência respiratória. Hoje nós temos o hábito do animal, como ele se comporta junto com seus pares ali nos lotes que eles se encontram. Hoje temos algumas medidas de avaliação, por exemplo, com a inteligência artificial, relógios, pulseiras, cabreços, que avaliam esse desempenho, essa frequência respiratória, a movimentação do animal dentro dos lotes, que acabam dizendo para a gente se aquele animal está ou não em estresse.
E quais são os principais benefícios que você vê hoje ao ter um animal em confinamento? Quando a gente fala em produtividade, né, quando a gente fala no Brasil em maior exportador de carne do mundo, a gente não tem como terminar um animal, fazer com que esse animal seja bem acabado, que esse animal seja rapidamente abatido sem serem animais confinados. Né? Então, a gente tem como preconizar, né, que esses animais em confinamento, eu consigo abater eles com uma idade menor. Né? E esse é o objetivo dos animais confinados. E em alguns momentos também são algumas estratégias, por exemplo, no período da seca. Né? Então, nós sabemos que na época da seca nós temos uma baixa disponibilidade de forragem, então confinar os animais também é uma estratégia. Na verdade, essa foi a primeira estratégia usada, confinar os animais no período da seca para que alivie a pastagem e também, de uma certa forma, eu ganhe, né, um peso maior nesses períodos. E como é que esse manejo nutricional ele pode influenciar, né, na qualidade desse animal em confinamento? Bom, nós sabemos, né, que bovinos eles são animais agregados, né, que vivem em grupos. Então é importante que nós respeitemos esse modelo, né, social de convivência desses animais, mas também uma dieta balanceada, ela favorece o ganho de peso desses animais, o rendimento de carcaça e, consequentemente, a maior rentabilidade no final desse confinamento. Água, né? A gente brinca, né? Boi gosta de sombra e água fresca, e é verdade, né? Porém, eu brinco ainda nas fazendas que a gente visita, né? Se o funcionário ou o dono da fazenda for capaz de beber a água daquele bebedouro, eu acredito que o trabalho está sendo bem feito, né? Dentro daquele confinamento ou daquela unidade de trabalho. Então, uma dieta balanceada, de acordo com a exigência do animal, a fase em que ele se encontra, respeitar as adaptações, porque o animal ele é herbívoro, né? Então eu vou acabar colocando um nível de energia muito alto naquela dieta. Então eu preciso respeitar essas mudanças de dietas, o aspecto de ambiente, né? Ou seja, o animal estar confortável, livre de fome, sede, livre de estresse, livre de medo, né? E sem problemas de saúde, né? Então todos esses aspectos envolvem aí a rentabilidade de um confinamento. Muito legal. Bom, para finalizar, a gente tem aqui uma nuvem de palavras. Eu queria que você escolhesse uma e deixasse aqui um recadinho para quem está ouvindo a gente. A palavra, para mim, assim, é resiliência, né? Que nós sabemos, né, que principalmente a pecuária no Brasil, ela precisa ser persistente, né? Nós viemos de momentos ruins da pecuária, onde agora a gente está buscando aí resultados melhores, e que para isso muitos produtores e muitos consultores eles precisaram ser resilientes, né? Não deixar a peteca cair e ficar firme ali, porque a gente sabia que lá na frente iria vir o escape, ia vir o descanso, né? Graças a Deus hoje já começou a chover, né, em algumas áreas, então a gente acredita que aqueles que conseguiram ser resilientes, né, eles vão conquistar aí o tão esperado vender no melhor preço, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Vanessa. Obrigada, Jaqueline. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre bioinsumos. Você não pode perder, não sai daí, tá?